A ideia de golpe implica, qualquer tipo de golpe, uma modificação, uma interrupção na vida política fora do que está estabelecido como os próprios meios de fazer substituição nos postos de comando. Ao longo do tempo, onde houve poder, sempre que há poder, há formas de golpe. Houve golpes na Grécia clássica, golpes na Roma imperial, golpes em todo o período absolutista. Durante todos esses milênios, a forma de golpe mais comum era envenenamentos, assassinatos, traições palacianas, etc. A partir do momento em que se estabelece democracia representativa, a partir do final do século XVIII, início do século XIX, o tipo de golpe, né, de interrupção ilegítima e ilegal da vida governativa, se transferiram basicamente para a área da intervenção física de massa, no sentido de que eram corpos que assumiam a hegemonia, o protagonismo principal dessa violência. Obviamente que toda a experiência da América Latina testemunha que os golpes principais, a forma tradicional de golpe latino-americano era por intervenção militar. Evidentemente que sempre participavam outras forças políticas, mas a liderança, o protagonismo principal e o fator decisivo sempre foram para os militares. Né? Isto na América Latina, o que não quer dizer que no resto do mundo democrático também não continuassem a surgir tentativas, às vezes bem-sucedidas, de golpes sem interferência tão explícita, direta ou violenta dos militares. A substituição, a queda da Quarta República Francesa, em 1958, foi um golpe, né, que trouxe de Gaulle ao poder, modificando toda a estrutura, né, das relações de poder entre executivo e legislativo, e mesmo em relação ao sistema partidário, regime eleitoral. Foi um golpe de Estado. Né, foi um golpe de Estado. Diferente, embora com uma presença, ameaça militar muito forte, por conta da Guerra da Argélia, eles não tiveram, os militares franceses, o protagonismo que na América Latina sempre tiveram. Bem, o que me chamou a atenção, e tem me chamado a atenção contemporaneamente, é que surgiu um tipo de alteração ilegal das regras do jogo político, sem o concurso explícito, expresso, nem mesmo convocado tem sido, dos militares. Isto me ocorreu, já tinha anotado o que tinha ocorrido no Paraguai, né, o que tinha ocorrido na Honduras, mas não apenas aqui na América Latina, o que estava em curso na Finlândia, por exemplo, em que houve também uma modificação do sistema presidencial lá para um sistema parlamentarista. Isso sem convocação de plebiscitos, sem uma chancela da vontade popular. Portanto, não é um fenômeno, não era e continua não sendo um fenômeno estritamente latino-americano, não é mais. Este tipo de golpe me chamou a atenção porque, e foi por isso que fui investigar, porque ao mesmo tempo que, aparentemente, os ritos, né, de substituição de governantes pareciam ter sido obedecidos de maneira lisa e sem nenhuma possibilidade de controvérsia, por outro lado, não era convincente. Houve alguma coisa neste processo que, não obstante todos os interessados chamassem a atenção que está tudo sendo feito de acordo com as leis em vigor e a Constituição, basicamente, não convencia, embora não se pudesse apontar de forma precisa, clara,
uma violação escandalosa das regras, certamente não persuadiu o público que não estava favorável àquele movimento, de que se tratava de um movimento normal, constitucional. Foi nesse sentido que a primeira coisa que me chamou a atenção é que se tratava de um golpe parlamentar no sentido mais simples da expressão, em que o protagonismo principal simplesmente estava dentro do parlamento, dentro do sistema político civil, o que não quer dizer que forças externas ao mundo institucional da política, partidos, Congresso, Executivo, também não tivessem interesse ou estivessem, inclusive, participando através de conversas, persuasões, aliciamentos, mas o agente decisivo para executar esta substituição ilegal do poder foi o parlamento. Por isso que chamo de golpe parlamentar, né? que é simples, mas é crucial. É crucial na medida em que realmente abre a cortina do futuro de como é que se tornou possível daqui para frente, aparentemente se tornou possível porque outros que sucederam, a substituição ilegal de um governo legitimamente eleito sem a necessidade de buscar auxílio na violência explícita de forças de coação. Isto é uma mudança histórica importante. Agora, parece perfeitamente viável proceder-se a esse tipo de substituição, que deixou de ser através de traições, apunhalamentos, envenenamentos, que foi a primeira etapa, a grande etapa dos golpes ao longo da história, e depois os militares, agora os parlamentos são capazes de executar isto. Portanto, os parlamentos passaram a adquirir não apenas funções e responsabilidades que sempre tiveram por mandato constitucional, desde que se instalaram os sistemas representativos, como, ademais, passaram a ser uma fonte possível de autonegação de sua própria legitimidade, com a aparência de não tê-lo feito. Portanto, não precisa mais que os militares, forças externas, intervenham no processo, substituam figuras, né, e depois retornem ou não, frequentemente não, aos parlamentares, porque, afinal de contas, a necessidade de uma intervenção militar significa que os parlamentares não foram capazes de fazer aquilo que deles se estava pedindo, agora são capazes de fazer aquilo que forças extrapartidárias pedem. Então, foi por conta dessa percepção, dessa novidade histórica, que eu resolvi entender como é que se processou isso, como foi processado esse fenômeno novo na história da democracia representativa, e, em particularmente, no Brasil, que foi o golpe parlamentar.